Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai trazer para vocês aqui um corte do jogo aberto, falando tudo sobre a preparação do Palmeiras para esse confronto de logo mais contra o Fluminense, que vai marcar, sim, o reencontro de John Arias com o Fluminense. Então a gente vai trazer um corte aqui já com a provável escalação, só que no final do vídeo a Renata Fã vai trazer informação privilegiada sim sobre Arias entrar na partida como titular. Então, você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Bom, vamos lá então para falar de dois times que estão sempre em alta. Palmeiras e Fluminense, hein? O Palmeiras com aquela dúvida, será que o John Arias vai ser titular contra o ex-time? E o Fluminense é uma equipe que tem jogado um futebol redondo, não é? O Serna aparecendo hoje, não vai ter o Canóbio. Como é esse tal mundo da bola, né? Pode ser que ele faça sua estreia como titular logo contra o Fluminense. No Flu, foi o comandante de um time campeão da Libertadores. Depois voou e voltou ao futebol brasileiro e está justamente do outro lado. John Arias entrou em campo aos 32 do segundo tempo contra o Capivariano pelo Campeonato Paulista, no jogo que valeu vaga para a semifinal. Sofreu o pênalti que deu origem ao terceiro gol do time. Como veio a peso de ouro 25 milhões de euros, não veio para ser banco. Agora depende do Abel. O português deve colocar força máxima em campo, mesmo tendo o São Paulo no final de semana pelo Paulistão. Assim, a formação deve ser a seguinte: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan ou John Arias e Maurício. Flaco Lopes e Vitor. Do outro lado, teremos um time com uma sequência e tanto, 8 vitórias e um empate nos últimos 9 jogos. Luiz Ubeldia não terá apenas Canóbio, que foi expulso na vitória no clássico contra o Botafogo. Savarino deve entrar no lugar dele. A formação deve ser Fábio, Samuel, James, Freitas e René. Bernal, Lúcio Acosta e Martinelli, que acaba de renovar contrato até 2030. Savarino, Serna e John Kennedy. Nos dois últimos confrontos, o Palmeiras se deu melhor que o Fluminense. Ganhou no Rio de Janeiro por 2-1 e empatou o jogo da volta como mandante 0-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Agora, os dois invictos neste começo de Brasileirão têm campanhas idênticas, 2 vitórias e um empate. A diferença está no saldo de gols, por isso o Palmeiras é o líder e o Fluminense está em terceiro lugar. 90 minutos podem mudar tudo. Na questão de otimismo, estamos em empate. Ese equipo fluminense está jugando bien, creo que está ganando todos los partidos, pero bueno, nosotros también estamos bien. Obviamente no estábamos pensando mucho del equipo rival, solamente nosotros, porque estamos entrenando bien, nos estamos preparando súper bien para el partido. A expectativa é muito alta, né? Diante de uma grande equipe que vamos enfrentar, né? Estamos numa sequência boa, né? E que possamos ir para São Paulo e buscar os 3 pontos. Arana está brigando pela titularidade em um Fluminense que está encaixado com o comando do argentino Luiz Ubeldia, que outro dia saiu da casinha pelo Campeonato Carioca. Mas a grande dúvida e interrogação de logo mais, às 21h30 em Barueri, é mesmo um tal colombiano de 28 anos que custou uma bala e brilhou no Fluminense. Será que ele vai ser titular do Palmeiras pela primeira vez contra seu ex-clube? É um baita ingrediente a mais, é ou não é? Nivaldo Decilo, é um baita ingrediente a mais. E nada mais motivador do que enfrentar o ex-clube. Porque naquela hora de fazer o gol, o jogador vai lá e faz, só não comemora ou mostra respeito. Mas eu imagino que num segundo jogo,
Se o John Kennedy puder ser titular enfrentando o Fluminense na casa do Palmeiras, que não é bem a casa do Palmeiras, porque não é o Allianz Parque ainda, mas nos domínios do Palmeiras, seria para o jogador incrível. Qual jogador não quer isso, Cicinho? Exatamente. E quando eu vejo aí falando desse tempero, e que tempero, hein? Poxa, Tempero colombiano nesse caso. Você tem um John Arias, o que ele fez aqui no Fluminense. E não desaprendeu a jogar futebol. E a gente tem que bater na mesma tecla. Ele está chegando num time que já está montado. Então, o grande jogador, quando ele chega para jogar com grandes jogadores, é muito mais fácil do que você chegar num time que está se montando, um time que está tentando encontrar o melhor futebol. Então, a chance de dar certo é 100%. E o Fluminense que vai sofrer com isso, né? Porque esse cara aí, ele decide partido mesmo. Edu, eu imagino que você também queira ver o Arias desde o princípio da partida. É um jogador que pode fazer a diferença contra o ex-clube. Mas o Abel Ferreira, eu tenho certeza que ele pensa nesse jogo e, ao mesmo tempo, pensa no clássico do final de semana. E aí ele vai tentar equilibrar tudo isso. Equilibrar, e aqui o Edu Ferreira aqui, entendeu, Renata? O Edu Ferreira, o Edu Ferreira aqui. Claro, eu respeito a hierarquia, respeito o processo, mas quando você contrata um jogador do nível do John Arias, você não pode deixar ele no banco. Até mesmo os jogadores que estão hoje no Palmeiras sabem que ele veio para ser titular. Então não é questão de você chegar e vou colocar um cara que eu não conheço e tal, e tirar o Maurício ou o Alan, qualquer atleta que for, que vai ficar chateado. Então, respeito tudo isso aí, mas a gente sabe que ele tem que entrar, tem que ser titular. E eu entendo assim, o Abel tem o comando do elenco, do plantel, todo mundo ali. Agora, eu, Edu Ferreira aqui, colocaria para jogar titular hoje o Abel Ferreira. É bom ter opções, hein? Quantos times não têm essa chance de escolher entre os melhores, e o Palmeiras tem um elenco bem vasto. É o seguinte, os times mais elogiados pela performance em campo são esses. Hoje, do início da temporada até esse final de fevereiro, Fluminense e Palmeiras têm sido valorizados pela mídia, pelos torcedores. Então o Sousa, que fez até gol agora, né, contra o Capivariano, vai falar sobre esse jogo bem importante contra o Flu. Yo creo que el equipo está funcionando muy bien. Como quiere el profe, creo que estamos haciendo bien las cosas. El profe cada entrenamiento siempre habla como quiere que el equipo juegue. Yo creo que estamos haciendo bien eso, estamos entrenando bien, jugando bien, eso es lo más importante. Ese equipo Fluminense está jugando bien, creo que está ganando todos los partidos. Pero bueno, nosotros también estamos bien. Obviamente no estábamos pensando mucho del equipo rival, solamente nosotros, porque estamos entrenando bien, nos estamos preparando súper bien para el partido, así que nada, lo vamos a prepararnos de la mejor manera para ese partido. Edu Dracena, tá nervoso pra esse jogo, sinceramente, ou tá tranquilo? Não, eu tô na expectativa, porque eu vejo... Olha o cheiro da fralda, olha o cheiro. O Fluminense Vale ainda não liderança, perdeu. hein, se alguém ganhar. O Fluminense ainda não perdeu na temporada. Então você pega um time muito bem armado pelo Zubeldia e, por um outro lado, você pega o Palmeiras, que está num momento muito bom, principalmente com a chegada do John Arias. E a expectativa é muito grande para que ele possa estrear como titular, viu, Abel Ferreira? Mas eu entendo que, se ele deixar no banco também, é ele que comanda, quem somos nós aqui, né, Chico, para questionar. Não, a gente pode questionar, Rapaz, a gente então não pode questionar, vamos embora pra casa, mas Edu. eu não Você não errei. pode questionar, vamos embora pra casa fazer outra coisa da vida. Calma. Calma, que passa do pano, tá de brincadeira, meu. Mas a expectativa é de Você já vitória foi do Edu Verdão. Ferreira hoje. Oi? O Edu Ferreira. Vem comigo com o Edu Ferreira. É, o John Edu Arias Ferreira. joga hoje. Quem? John Arias. Bom. Então, essa é a grande questão pelo lado palmeirense, Garbi. Se o Arias será titular ou se vai ser acionado no segundo tempo. Força máxima hoje. Palmeiras tem com força máxima sem pensar no final de semana. Malandrinho. Tá com medo, é? Você não vai reclamar da viagem para Curitiba. Ah, mas é uma viagenzinha ali, gostosa, viajar gostoso. Se não quer jogar no sábado, nem se não quer Você trocar viajar jogo. pra Minas? É, pertinho, então o Ronaldo fica chorando. Troca, Só que vem é jogar um no jogo, sábado. é importante falar isso, né? O Edu trouxe a questão do Fluminense. Cara, impressionante. O Fluminense tá jogando bola. A gente trouxe esse debate foi nessa semana, né? Sobre qual que é o melhor time do Brasil, Meu que vem Deus, jogando bola. gente. Cara, o Flu tá jogando muita bola. O Fluminense não perdeu, vem de bons resultados. Meu Deus. No ano Ganhou todos passado- os clássicos. Eu sei que hoje é fora de casa, só que o Fluminense como mandante faz uma campanha com os Zubeldia brilhante,
Então é o cara que de fato ali soube fazer esse time do Fluminense jogar bola, então vai ser um jogaço. Posso fazer uma rápida sublinhada aqui, sem querer ser azedo, porque a minha vida é um arco-íris. Você sabe que eu sou um cara alegre. Mas quando a gente ouve aqui, não, uma campanha brilhante. Você assistiu o Campeonato Carioca? Não, mas até aqui é uma boa campanha, cara. O Fluminense pegou o Vasco, perdeu o treinador. E o Vasco, com todo respeito. O Botafogo que Ganhou tá do Flamengo. Ganhou do Flamengo. O Flamengo tá ainda reencontrando. Pegou o Bangu, pegou o Campeonato Brasileiro. Grêmio, pegou o Botafogo, pegou o Bahia. Gente, pelo amor de Deus. Agora vocês querem pintar o Fluminense como Real Madrid. Quem tá falando isso? Na minha opinião, ela foi menor. Claro que foi. Mesmo com o Flamengo, o Flamengo totalmente mal das pernas. Desde o ano passado, o Zubeldia pegou o Fluminense numa situação difícil ali. Uma situação difícil. Ele levou o Fluminense pra cima. O Fluminense tá jogando bem, mas cara, assim... começar o Brasileirão contexto, né? sem pré-temporada feita adequadamente, ganhando 2 clássicos do Brasileirão cariocas. Clássico é diferente, todo mundo sabe. Aí ganha, o jogo do Bahia foi lá na Bahia, não foi? Foi lá. Então, Ganha e aí do empatou. Grêmio. E aí ganha do Grêmio em casa. Gente, eu não acho que o Fluminense tem que ser menosprezado. Isso é normal. Mas o Fluminense vai ganhar. Vem cá, todo respeito. Aqui está um tricolor das Laranjeiras. Não, pode ser que daqui a um mês ele esteja jogando mal, mas hoje não é o futebol do Fluminense. Eu queria é lamentar muito o bom. árbitro hoje, Felipe Fernandes e Lima. Eu tô com pena do árbitro. Porque são 2 dos mais chatos treinadores do atual futebol brasileiro. Imagina Zubeldia e Abel Ferreira na área técnica. Gente, mas pode ser um jogaço. Vocês acham que não vai ser um jogaço? Eu acho que vai ser um Não, jogaço. tô com pena do jogo pelo árbitro. O árbitro isso. é péssimo. Ele estraga o jogo, o Felipe Fernandes. Não, e os caras atrapalham o árbitro? Atrapalham muito, atrapalham muito, óbvio. Mas, enfim. Eu acho que são os 2 melhores times em termos de performance realmente na temporada. Ok. Dito isso, o Fluminense teve uma exigência, na minha opinião, menor do que a do Palmeiras. É isso. Dito isso, vem jogando bem, tá tudo certo. É isso aí. Só contextualizar. Mas aí é um momento, né, Chico? 6 clássicos, 6. E lembrando que se o assunto é clássicos para transformar o programa em justiça, o Palmeiras também passeou nos clássicos. É verdade. Ganhou os 3. Contratou. Por enquanto, mais ou menos. Por enquanto. O Fluminense jogou na casa do Corinthians. Foi amassado. Mas Ela foi na casa do Corinthians na semifinal da Campeonato Carioca. E venceu, tá tudo E bem. o Palmeiras? O Fluminense jogou contra quem agora no Campeonato Vasco. Carioca? Ganhou. Ganhou. E o Palmeiras? Capivariano. Então o Fluminense também foi exigido, né? Agora o chá de boldo aqui, é um chá amargo, gente. O que ele é? É um chá de boldo, porque quê? não é possível. Por que Vai ser amargo lá. Por que amargo? Nada tá bom. Tudo é bom pra vocês. Você tá elogiando o Palmeiras agora? Não, tem que elogiar o Palmeiras e o Fluminense. Por quê? Quando tomou de 4 do Novo Horizontino, se arrebentou e pediu fora Abel. Agora você vai mudar. Everton, será que o Fluminense aguenta o Palmeiras em casa, em Barueri? Porque o time tá mostrando capacidade. É uma equipe bem treinada pelo Zubeldia, que até demorou para voltar, passou por uma cirurgia cardíaca. Já voltou, passou pela cirurgia cardíaca, mas continua desequilibrado ali a margem do gramado, né, Renata? É impressionante como o Zubeldia é maluco e me invade gramado e ameaça o árbitro, é uma loucura. Olha, Renata, se em condições normais, temperatura e pressão, não aguenta não. Acho que o Palmeiras é favorito. O Palmeiras é favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, inclusive. Ah, mas você palpitou no Flamengo? Flamengo e Palmeiras são 2 favoritos a ganharem o Campeonato Brasileiro. Mas acho que, independentemente de ser em Barueri, na Arena, no Allianz, o Palmeiras é de fato favorito, inclusive contra o bom time do Fluminense, realmente muito bem treinado pelo Zubeldia. Mas acho que o Palmeiras vence mais uma, Renata. Vai ser um jogo bem legal de acompanhar. Eu tô com essa expectativa. Vamos ver se eu vou estar feliz ou não nesse horário. Aí muda tudo. Querem dar uma olhadinha nas prévias de Palmeiras e Fluminense? E a tabela? A tabela eu tô querendo deletar. Esconderam a tabela. Espero voltar ao jogo logo. A tabela aí. E olha que eu acho que o Cruzeiro hoje... Se você torcer pro Cruzeiro, você vai lá pra bicha. Não, eu não torço pra nenhum time, a não ser o Inter. O resto, eu me adapto. Torce pro time que joga contra o Grêmio. Abel Ferreira acertar uma escalação proposta por ele é sempre uma grande incógnita, um quebra-cabeças, não é? Então ele deve ou pode levar a campo Carlos Miguel. Tá bem o Carlos Miguel lá, Ronaldão? Olha, tá no lugar certo esse bebendo. É? Tá no melhor time. Certo, daqui a pouco seleção, daqui a pouco esse menino explode. Kelvin na direita, tá melhorando de rendimento, né? Começou o ano meio devagar, agora tá se estabelecendo. Gustavo Gomes, Murilo. Não sei por que tá meio... Será que é alguma coisa, algum sinal aqui? Iluminado? Será que ele estará iluminado em Barueri? Ele vai ser abduzido. Será que teremos um OVNI em Barueri? Fazer gol.
O que é esse seu? Ou tá apagadinho, né? Pode jogar mais o Piquerez, tem muita bola, pode render mais, com certeza. Agora, essa dupla aqui é excepcional, hein? Marlon Freitas e Andréas Pereira. O tribunal não viu esse menino ainda aí? O tribunal não achou esse menino ainda. Não. Mandar um endereço lá. O Piquerez já voltou ao normal. Bom, aí a incógnita, Alan ou John Arias, Maurício do outro lado. Poderia ser o John Arias no lugar do Maurício, também pra muita gente. E na frente a dupla, Flaco Lopes e Vitor Roque, Vitor e Flaco. E aí, gente, tá bom esse time? Eu não sacaria o Alan nunca. Na minha opinião, se o John Arias for entrar como titular, ele tem que entrar, disputa a posição com o Maurício, porque o Alan é esse cara que dá uma... Só que aí vai ter que ter um comprometimento na marcação, né? Maior. Só que o Alan é o cara de um contra um lá no Palmeiras, né? O cara que arruma o drible, quebra a linha. E é um jogador que, querendo ou não, jovem... Se quebrar a linha, a pipa vai embora. É o cara, mas o cara que vai pra frente. E ó, jovem, pode render fruto pro Palmeiras aqui, ó. Financeiro no meio do ano, se o Palmeiras estiver precisando. Eu tiraria o Flaco Lopes, tranquilamente. O Flaco Lopes é uma das coisas mais. O Abel, ele não gosta de, assim que chega um reforço, já lançá-lo, ele espera um pouquinho. Não é a característica dele, né? Já colocar um jogador no lugar de quem tá estabelecido. Mas, Renata, a gente entende a hierarquia, mas, pô, tem coisa que não dá. Tem coisa que tem que atropelar as coisas. Eu tô com você nessa, Edu. Eu também, na minha opinião, Arias, ainda mais que é o Fluminense, tem que começar como titular. Segundo jogo, gente, vocês estão vamos ver o outro lado da história. Dá uma olhadinha aqui, ó. Estamos falando em qualidade do Fluminense. Então vamos colocar então as opções do Subeldia. Olha o Fábio aí. Fábio no gol. Samuel Xavier na direita. Gemes, ex-Mirassol e Freitas na zaga. E René também, pelo Miradinho. Isso é coisa do Marcelão. Voltou. Marcelão. Não durou muito, René. Esse lado esquerdo do Flu aí, hein? Então, agora vamos pro meio, ó. Martinelli, Bernal, Lúcio Acosta e esse trio. Já que o Canóbio tá suspenso, Savarino, Serna e John Kennedy. Time comum. Vai amassar o Palmeiras, esse time aí. Qual é a nota desse time, Edu? Do Fluminense? 8. Pra você, esse 8? 8. E eu, 9. Concorda, Chico? Tô entre 8 e 9. Esse time faz 3, pelo menos, no Atlético Paranaense. Nota 3! 8,5. Esse time faz 3 no mínimo no Atlético Paranaense. Esse time aí. Pessoal, eu acho que eu não sei nada de bola. E o vira-lata rindo, sabe? Eu também acho. Os caras são esse time do Fluminense é nota 9. Flertar com a minha inteligência aqui. Esse time não passa na nota 6. E ainda tem o seu ídolo Canóbio, que não tá. Olha que Você quer nota padrão Brasil ou Europa? Padrão Brasil é 9. Não. A Renata perguntou que nota é o Fluminense. Não, mas é padrão Brasil. Então que nota é o Barcelona? 100 mil. Então, 100 mil. Pelo seu contexto, sim. Nós estamos falando do futebol brasileiro. Nota 6 no máximo. Que isso? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito sobre esse confronto de logo mais contra o Fluminense. Rapaziada, é o jogo que vai marcar, sim, o reencontro do John Arias com o Fluminense, né? Seu ex-clube. O cara, como muito profissional, escolheu o melhor para sua carreira e escolheu o Palmeiras. Esse é o fato, tá? Então, ele, como muito profissional, quer sim essa titularidade hoje e quer jogar muito. Quer jogar muito para calar a boca dos tricolores. Então, assim, o Arias tá indo para esse jogo com uma motivação ainda maior. Ele, claro, quer conquistar o seu espaço como titular, e isso, cara, vai acontecer logo, logo, mas fato é que esse jogo especificamente, principalmente por ser longe da torcida, é muito favorável a ele mostrar, sim, todo o seu talento para calar aí a boca dos antes, né? Os tricolores que ficaram chateados, mas a verdade é que ele fez uma escolha pautada na carreira dele. O time que poderia deixar ele pronto para disputar tanto a Copa do Mundo e tá brigando por títulos é o Palmeiras. E para mim, cara, é claro, né? A gente do lado do Verdão acha que ele fez a melhor escolha. Então, assim, fato é que tem essa dúvida, a gente sempre gosta de ressaltar. Essa é uma provável escalação, tá? Porque a escalação oficial só sai 1 hora antes do jogo, então fica muito em cima da hora pra gente trazer um conteúdo para você. Então, essa provável escalação da mídia, mas ali tem sim um burburinho nos bastidores do Palmeiras que
o Arias vai ser titular contra o Fluminense, muito provavelmente no lugar do Maurício. Ainda mais que ele cavou aquele pênalti pelo lado esquerdo. Então é um cara que pode sim estar dos dois lados. Então a gente acredita que ele entre como titular e quer ver sim um jogão de bola, que todos os jogadores do Palmeiras brilhem, mas hoje principalmente o John Arias. Então é isso, rapaziada. Eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado no vídeo? O que você concorda, o que você discorda? Então compartilha com a gente a sua opinião, deixando aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação do nosso Palmeiras para você. Então você que puder deixar o like e hypar o vídeo, ajude demais o nosso trabalho. Fica aqui, cara, como já falei, o dia inteiro procurando matéria, notícia, para você ficar antenado sobre o Palmeiras. E quando você deixa o like, você hypa o vídeo, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal. Então eles acabam mostrando muito mais o nosso vídeo, o nosso canal, para muito mais palmeirense. Então é isso, valeu, rapaziada, um grande abraço. Se Deus quiser, logo mais a gente volta com um vídeo de pós-jogo, uma grande vitória do nosso Verdão e uma noite mágica de John Arias. Valeu, rapaziada, um grande abraço.